Olá a todos! Na aula de hoje vamos fazer uma revisão de coordenadas polares. O objetivo da aula de hoje é oferecer, vamos dizer assim, um reforço sobre esse assunto para em breve calcularmos integrais duplas em regiões mais gerais, mas que, pela característica da própria figura, é mais fácil descrevê-la com coordenadas polares. Então, vamos revisar esse conceito. Primeiramente, o que é uma coordenada polar? É uma forma que você tem para se localizar em um plano. Para isso, você precisa de dois ingredientes. O primeiro ingrediente é um semi-eixo real, que nós vamos denominar como eixo polar. Vamos desenhar aqui um semi-eixo, e esse cara aqui é chamado de eixo polar. Eixo polar. E também vamos precisar de um ponto que faça papel de origem e esse ponto é chamado de polo. A gente marca um ponto aqui e esse ponto é chamado de polo. Você precisa desses dois ingredientes para descrever um ponto no plano com coordenadas polares. Então vamos considerar P esse ponto qualquer do plano. Como é que nós vamos localizar esse ponto? A gente vai precisar primeiro calcular a distância do ponto P ao polo. Então eu vou marcar essa distância aqui do ponto P ao polo e essa distância vai ser denominado raio. Então nós vamos atribuir um símbolo R aqui. E ao mesmo tempo, nós vamos considerar o quê? A partir do momento que eu criei esse segmento verde, nós vamos medir o ângulo formado entre o nosso eixo polar e esse segmento verde. E aí esse ângulo nós vamos denotar por θ. Se do eixo polar, para chegar no segmento verde, você rodou no sentido anti-horário, o θ ele é positivo. Se porventura do eixo polar você precisar rodar no sentido horário, o nosso θ é negativo. E o nosso ponto P, ele vai ter coordenadas R, que é o raio, e θ, que é o ângulo que o segmento forma com o eixo polar. Então é assim que nós localizamos pontos no nosso plano, vamos colocar assim. Só que um questionamento normal é como é que nós vamos converter coordenadas cartesianas para coordenadas polares? O nosso sistema, vamos colocar assim, usual, usual, que nós geralmente trabalhamos, que é o sistema cartesiano, nós temos aqui o nosso eixo x, nós temos aqui o nosso eixo y, e aí o que acontece? Se a gente quiser fazer uma relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares, é usual padronizarmos que a origem do plano cartesiano coincida com o nosso polo e o eixo polar seja o semi-eixo positivo x. Então é uma linguagem padrão. Sempre que eu estiver pensando em coordenadas polares e eu inserir plano cartesiano nele, eu estou pensando o quê? Que o polo coincide com a origem do plano cartesiano e o eixo polar coincida com o semi-eixo positivo x. Ou seja, esse eixo aqui. Esse semi-eixo, né? Não estou levando em consideração esse segmento. E aí, digamos que nós temos um ponto P aqui, e ele tem as coordenadas cartesianas x e y. Então, digamos que o nosso ponto P tenha coordenadas x e y. Como é que nós vamos, se a gente conhece o valor de x, conhece o valor de y, como é que nós vamos converter para coordenadas polares? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a distância da origem até o polo. Em outras palavras, calcular essa medida E. Só que não é muito difícil perceber, com um pouquinho de trigonometria, que nós sabemos que R ao quadrado, é essa medida aqui ao quadrado,
é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, igual a x ao quadrado, que é essa medida aqui, mais essa medida ao quadrado, bem, mas essa medida aqui é y, então mais y ao quadrado. Então, se a gente conhece o valor de x, a gente conhece o valor de y, a gente conhece o valor de r. Então, essa primeira fórmula, que eu vou chamar de fórmula 1, não é porque eu tô chamando de fórmula 1 que ela foi rápida. Acabou que foi rápida a fórmula, né? Mas eu quis dizer que é a primeira fórmula que aparece. Então, a gente automaticamente acha o valor de r, só que para descobrir este ângulo θ, nós também vamos usar um pouquinho de trigonometria, porque nós sabemos que cosseno de θ, por definição, é cateto adjacente, que nesse caso é x, dividido pela hipotenusa, que é r. Também sabemos que o seno de θ é igual a cateto oposto, nesse caso é y, sobre a hipotenusa, que é r. Então, para isolar o x e para isolar o y, nós chegamos a outras relações, que é x igual a r vezes cosseno θ, que vem dessa relação aqui, e y igual a r vezes, seno θ. Vou chamar essa fórmula de fórmula 2, fórmula 3. E já temos ingredientes mais que suficiente para poder fazer a conversão. Porque se eu sei o valor de x, eu sei o valor de y, pela primeira fórmula, pela primeira equação, a gente acha o valor de r. Conhecendo o valor de r, conhecendo o valor de x, a gente conhece o valor do cosseno de θ, só que só conhecer o cosseno de θ não é suficiente para achar o θ, porque a princípio o θ vai de 0 a 2π. E no caso do y, como a gente também conhece, a gente acha o valor de seno e aí sim a gente consegue delimitar quem é o nosso θ. Já vale a pena comentar uma desvantagem das coordenadas polares. A desvantagem é que, eventualmente, esse ponto P pode ter várias maneiras de se representar. Porque como aqui estou envolvendo senos e cossenos de θ, vamos supor que esse θ fosse igual a π sobre 3 radianos. Então, eu poderia considerar θ não somente o π sobre 3, mas o π sobre 3 mais as voltas completas. Mais 2π, mais 3π, mais 2π, mais 4π e assim por diante. Então, para contornar isso, muitas vezes é útil a gente dar uma recessão no intervalo de θ. Então, a gente pode pensar o θ no pertencente ao intervalo de 0 até 2π, só que o 2π ser aberto, né? Porque para θ igual a 0 para 2π acaba batendo no mesmo ponto. Na hora de você converter coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Ainda assim, nós temos um outro problema, que é o caso da origem. Porque se você quiser representar a origem, basta que o seu raio seja igual a 0. Θ pode ser qualquer ângulo. Então existem esses problemas. Às vezes você nem precisa se preocupar com a restrição de 0 a 2π e você deixa uma coisa mais ampla. Então, por exemplo, caso você queira representar aquele ponto P, basta escolher um valor de θ que cumpre essa condição e aí é usual trabalharmos com θ de 0 a 2π. Mas é muito importante perceber que existem esses problemas no sistema polar, mas a gente vai contornando aos poucos. Outra coisa que é usual é sempre aí faz sentido a gente conversar sobre R negativo. E se o R for negativo, o que que você faz? Você reflete em relação a esse segmento de reta. Mas isso a gente é melhor falando aos poucos, né? Para não confundir muito as cabeças. Uma outra relação que é útil, que vale destacar, é que se você olha para a tangente de θ, a tangente de θ seria o seno sobre cosseno. Então, só para relembrar aqui, né? Tangente de θ é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Então, isso implica que é y sobre r dividido por x
sobre R. Isso é a mesma coisa que y sobre r vezes r sub x, né? Porque você repete o primeiro, inverte o segundo. Corta os r's, y sobre x. Então, uma outra relação que pode ser útil é você considerar y sobre x igual a tangente de θ. Então, com base nessas informações que estão aqui, nós podemos fazer a nossa conversão. Então, vamos trabalhar com um exemplo. Vamos determinar as coordenadas polares do ponto P, sabendo que o ponto P em coordenadas cartesianas é igual a menos 1 raiz de 3. Então, eu vou desenhar aqui mais ou menos para a gente ganhar uma intuição do que está acontecendo. Então, aqui, plano cartesiano, x igual a menos 1, y igual a raiz de 3, a gente marca o nosso ponto P. Intuitivamente falando, dá para perceber que o nosso θ vai ser maior do que π sobre 2 radianos, ou 90 graus se preferir, mas é melhor trabalhar com radianos. Mas vamos executar as contas para realmente se certificar das nossas, vamos dizer assim, da nossa resposta. Então, primeiro a gente tem que achar esse R. Como é que a gente acha o R? A gente usa a primeira fórmula. Então, por 1, nós sabemos que R ao quadrado é igual a x ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, ou seja, raiz de 3 ao quadrado. Isso vai implicar que r ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado dá 1, mais raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Então, isso implica que r ao quadrado é igual a 4. Como eu quero uma representação por coordenadas polares, não quero todas as possibilidades, então eu vou considerar apenas o r igual a 2. Eu vou ignorar o caso r igual a menos 2. Então, o nosso raio aqui é igual a 2, ou seja, essa medida aqui vale 2. O que a gente precisa agora é descobrir quem é este ângulo θ aqui. Como é que nós vamos descobrir o ângulo θ? Usando as fórmulas 2 e 3. Então, primeiro nós vamos começar pela fórmula 2. Então, nós sabemos que x igual a r vezes cosseno θ. Então, nós sabemos que x é igual a menos 1, r igual a 2, vezes cosseno de θ. Então, isolando o cosseno de θ aqui, vai dar cosseno de θ igual a menos 1 sobre 2. Por fim, θ vai ser igual a... Vamos tentar descobrir que ângulo é esse. Então, fazer um pequeno rascunho aqui de um círculo trigonométrico. Fazer um pequeno rascunho de um círculo trigonométrico para identificar que ângulo é esse. Então, a gente sabe o seguinte. Ignore o sinal de menos. Vamos pensar só no cosseno de θ igual a meio. Para o cosseno de θ ser igual a meio, se a gente se inspirar naquela tabela 30, 45, 60, o cosseno de 60 graus seria igual a meio. 60 graus é π sobre 3. Então, eu marco um ângulo aqui, π sobre 3. Π sobre 3. Só que eu não quero que o cosseno de θ dê meio. Eu quero que ele dê menos meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rebater esse segmento para o outro lado em relação ao eixo y. Eu vou fazer essa reflexão, de tal modo que este ângulo aqui que seja o ângulo de π sobre 3. Perdão pelo garrancho, mas esse ângulo que eu acabei de marcar aqui seria o ângulo de π sobre 3. Então, quem seria o nosso θ? Bem, o nosso θ é só você fazer o quê? Você dá a meia volta, ou seja, você anda π radianos, menos, você anda π radianos, agora você volta π sobre 3. Então, menos π sobre 3. Então, isso aqui vai dar 2π sobre 3. Então,
É sempre bom fazer essa técnica. Vai, volta. Se voltou, você coloca o sinal de menos. Portanto, nosso θ é 2π/3. Só que é o único resultado no intervalo de 0 a 2π? Não, porque ainda podemos ter o π/3 aqui. Porque na hora de rebater aqui, π/3, π/3. Então, uma outra possível resposta é fazer π mais π/3, que aí nesse caso vai dar 4π/3. Então, θ igual a 2π/3 ou θ é igual a 4π/3. Não sabemos ainda. Vai ser um ou outro, não poderá ser ambos os ângulos, né? Claro que eu poderia considerar as voltas completas, mas como eu quero uma representação polar, eu estou ignorando as voltas completas. Eu ainda não sei se é esse cara ou esse cara. Vou deixar de stand-by. O que eu vou fazer? Vou agora usar a fórmula 3, que é y igual, né? Y igual a R vezes seno θ. Lembre-se que o nosso y era igual a raiz de 3, então vai ficar raiz de 3 igual a 2 vezes seno de θ. Então, seno de θ é igual a raiz de 3/2. E aí o que acontece? A gente sabe que dentro do intervalo de 0 a 2π, ou θ vai ter que ser 2π/3, ou θ vai ter que ser 4π/3. Mas qual dos dois ângulos eu vou considerar? Se você substituir o θ por 4π/3, você está batendo nesse ângulo aqui de baixo. E aí, para calcular o valor do seno, o resultado seria negativo. Só que aqui o nosso seno ele é positivo. Então, não pode ser θ igual a 4π/3. Se θ for igual a 2π/3, ou seja, você está batendo nesse ângulo de cima, o seu seno é positivo. Então, de fato, isso implica, vou até destacar aqui embaixo, que o nosso θ é 2π/3. Uma outra possibilidade inicial para este resultado aqui era o θ ser igual a π/3. Porque θ igual a π/3 também daria o seno igual a raiz de 3/2. Só que se você considerasse θ igual a π/3, o cosseno deveria ser positivo, mas como ele é negativo, então você também descarta esse caso. Portanto, de fato, nosso θ é igual a 2π/3. E aí, para concluir a nossa questão, o nosso ponto P, ele tem coordenadas raio igual a 2 e θ igual a 2π/3. Então é assim que a gente converte coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Um outro conceito que é muito importante estudarmos, principalmente para o nosso estudo de integrais duplas, é o conceito de curva polar. É a ideia de você enxergar R em função de θ. Ou seja, para cada ângulo θ, você tem um raio. Então vamos dar um exemplo esboçando a curva polar R igual a 2θ. Então aqui eu vou marcar o plano cartesiano, mas lembre-se que no plano cartesiano subtende-se que o semi-eixo positivo x é o eixo polar e a origem é o polo. Então vamos substituir alguns valores. Se θ for igual a zero, o raio é igual a zero. À medida que você aumenta o valor de θ, o raio aumenta de valor. Só que aí se você faz θ igual a π/2, o raio dá quanto? Dá π, porque 2 vezes π/2 dá π. Então o que acontece? Você aumenta o raio, aumenta o raio, aumenta o raio, aumenta o raio, aumenta o raio. Quando bateu aqui, esse ponto aqui tem coordenada θ π/2. E o raio, quanto que mede? Π. Porque quando você troca o θ por π/2, o raio vai dar π. Só que aí você vai, à medida que você vai aumentando o valor de θ, vou melhorar aqui um pouquinho, você vai
aumentando o valor do raio. Aumentando, aumentando e assim por diante. Bem, meu desenho já perdeu um pouquinho a precisão, mas o que eu estou querendo dizer é que à medida que você vai girando o valor de θ, você vai aumentando o valor do raio. Como aqui a princípio o domínio é θ todo o número real, poderia ter considerado o caso negativo, mas eu vou manter o positivo. E aí é conveniente até a gente colocar uma orientação para ilustrar quem está vendo a figura como é que você está esboçando. Então, a gente começou no θ igual a zero, a gente foi aumentando o valor de θ. Então o caminho que a gente foi percorrendo, eu vou até mudar a cor aqui para ficar mais didático, o caminho que a gente está percorrendo é este aqui. Sempre fazendo uma espiral, só que subindo, né? Fugindo do nosso polo. Vamos fazer mais um exemplo numérico aqui. Vamos pensar na curva polar R igual a seno de θ. Então, mais uma vez, marca aqui o polo. E aí pensa o seguinte, que o seno de θ, bem, a função seno é uma função contínua. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição de alguns valores, fazer um rascunho aqui do lado. Eu vou primeiro testar θ igual a zero. Então, se θ igual a zero, seno de zero é zero. Agora eu vou testar θ igual a π sobre 2. Quando você troca o θ por π sobre 2, o nosso R vai dar 1, porque seno de π sobre 2 é 1. Então, você aumenta de 0 até 1, você está aumentando de 0, de ângulo 0 a π sobre 2, você está aumentando. E quando você bate no ângulo π sobre 2, esse raio é igual a 1. Lembre-se que esse ponto P em coordenadas polares é R igual a 1 e θ igual a π sobre 2. Continuando. Agora eu vou testar θ igual a π. Que aí, ou seja, o seno vai dar zero. Então você está saindo do raio igual a 1 até o raio igual a zero. Então, como é que a gente vai sinalizar aqui? Começa no 1, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até bater no raio igual a zero. É claro que aqui meu desenho está um pouco torto, mas a gente vai fazendo esse movimento. Beleza. Vamos continuar. Agora nós temos aqui, vamos testar π sobre 2, π, 3π sobre 2. No 3π sobre 2 vai dar menos 1. O que acontece? Então você está indo do 0 a menos 1, ou seja, o seno vai ser negativo nessa faixa. Se fosse positivo, vou fazer até um pontilhado aqui. A gente está aqui. Se fosse positivo, de 0 até 1, a gente faria esse movimento aqui. Certo? Se aqui fosse de 0 até 1, ao invés de 0 até menos 1, então você teria raio 0, bateu no ângulo 3π sobre 2, o raio deu 1. Só que o resultado deu negativo. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter, para cada segmento que está aqui, você tem que fazer uma reflexão em relação ao polo. Então, ao fazer essa reflexão em relação ao polo, como é que a gente pode enxergar essa reflexão? A gente cria, vamos colocar assim, uma reta diagonal, o y igual a x, e a gente reflete esse nosso desenho em relação a esse eixo. A gente reflete tanto em relação ao eixo y quanto em relação ao eixo x. Então, esse pontilhado verde aqui, ele acaba rebatendo para cá. Então, para efeitos práticos, você faz isso. Você espelha em relação ao eixo y, espelha em relação ao eixo x, rebateu o seu desenho para cima. Agora, por último, quando você testa de 3π sobre 2 até 2π, você está indo de menos 1 até 0. Mas se fosse de 1 até 0, você estaria fazendo esse desenho aqui. Mas aí, nesse caso, como você vai ter que espelhar para cá e para cá, você está indo fazer essa trajetória. Então, esse pontilhado não existe no nosso desenho. E o gráfico que nós temos é que não parece, mas na verdade deveria ser um círculo.
Por que que deveria ser um círculo? É só você observar como é que foi o comportamento da nossa curva polar. Aqui meu desenho ficou torto, mas isso aqui, na verdade, é um círculo com um raio igual a meio, né? Porque se daqui até aqui é o diâmetro, então o raio é igual a meio. Vamos para mais um exemplo. Então aqui é um círculo com coordenadas polares. Vamos pensar nessa curva aqui. R igual a cosseno de 2θ. Então não sei se vocês perceberam na estratégia anterior, o que que eu fiz? Eu fui testando os valores de θ de π sobre 2 em π sobre 2. Por que que eu fiz isso? Porque são os ângulos que você escolhia para ir variando com o seno igual a zero, seno igual a 1, seno igual a menos 1 e assim igual a zero, igual a menos 1. Então, como você alternava, dava, vamos dizer assim, saltos em relação a esses valores, eu escolhia o ângulo de π sobre 2 em π sobre 2. Só que eu não posso fazer isso aqui, porque se eu for de π sobre 2 em π sobre 2, eu vou perder esses personagens. Então, eu vou fazer um pequeno rascunho aqui, desenhar o nosso círculo trigonométrico aqui de rascunho. E aí o que acontece? Eu quero analisar os valores de θ, aonde o cosseno vai dar 1, 0, menos 1 e assim por diante. Se eu começar com θ igual a 0, beleza. Aqui vai dar 0, cosseno de 0 dá 1. Vou até aproveitar e já marcar aqui, ó, cosseno de 0 deu 1. Então, θ igual a 0, raio igual a 1. Para você chegar nesse ângulo, você não pode colocar mais θ igual a π sobre 2. Por quê? Porque você está multiplicando o ângulo por 2. Então, qual é a minha sugestão? Como você quer saltar de π sobre 2 em π sobre 2, no rascunho, coloca 2θ igual a π sobre 2. E isola o θ, ou seja, π sobre 4. O que que esse valor significa? E se você quiser esse comportamento que eu acabei de falar, de achar, por exemplo, um valor onde o cosseno dá 1, agora eu quero achar um ângulo, o próximo ângulo que o cosseno dá 0, depois o próximo ângulo que o cosseno dá menos 1, ao invés de você saltar de π sobre 2 em π sobre 2, você vai saltar de π sobre 4 em π sobre 4. Porque aí nesse salto você vai alternar esses valores de... A gente começa do 1, né? Deixa eu colocar aqui. A gente começa do 1, bate aqui, depois vai para 0, depois vai para menos 1, depois vai para 0 e depois volta para 1. Então o que que eu vou fazer? Vou meio que tabelar os valores e variando de π sobre 4 em π sobre 4. Então, de rascunho, eu vou criar, vamos dizer assim, vou repartir o meu plano cartesiano de π sobre 4 em π sobre 4. Então, eu marco um ângulo π sobre 4 aqui. Depois, mais um ângulo de π sobre 4, que aí nesse caso vai dar π sobre 2. Então, π sobre 4 são rotações de 45 graus, né? Então, a partir do semi-eixo positivo x, rodo 45 graus, 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 roda, roda e pronto. Você, vamos dizer assim, fatiou o seu plano cartesiano em regiões de π sobre 4 em π sobre 4. Eu, o Everton, gosto de analisar isso aqui por faixas. Então, vamos chamar isso aqui de faixa 1, ou seja, a faixa que vai de 0 a π sobre 4. De π sobre 4 a π sobre 2, que é essa segunda faixa, eu considero a faixa 2, faixa 3, 4, 5, deixar o 4 mais afastado, porque possivelmente vai 4, 5, 6, 7, 8. Por que que eu estou pensando assim dessa maneira? Porque vai facilitar o desenho. Então, vamos começar o desenho. Eu quero analisar agora de 0 a π sobre 4. Então, eu comecei com cosseno igual a 1. Quando você chega no θ igual a π sobre 4, você bate no zero. Então, você está saindo de 1 e o valor do cosseno está caindo para zero. Então, você marca 1, vai indo, 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 bate na origem que o raio deu zero. Vamos supor que ao invés de 1 para 0, fosse de 1 para 2, só para facilitar aqui a didática. O que você faria? Você estaria aumentando o raio e quando batesse aqui nesse ponteado rosa, que seria justamente o θ igual a π sobre 4, você marca o ponto aqui e aqui seria o raio 2.
Mas como aqui está indo de 1 até 0, aí não tem jeito. A gente tem que bater no raio 0, que é coincidir com a origem. Então, a faixa 1 deu o movimento de 1 até 0. A faixa 2 vai de 0 a menos 1. Se fosse de 0 até 1, a gente começaria do 0 e ia pontilhar até o 1 aqui. Só que como é negativo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que rebater em relação ao eixo Y, rebater em relação ao eixo X. Em outras palavras, você está pegando a faixa oposta a 2. A faixa oposta a 2 é a faixa 6. Então, porque de 0 a menos 1, os valores vão ser negativos. Então, ao invés de fazer este movimento, rebate em relação ao eixo Y, rebate em relação ao eixo X e marca o ponto aqui, de 0 até 1. Agora estamos na faixa 3. Então, você está indo de menos 1 até 0. Todos os valores ainda são negativos dentro do intervalo aberto aqui. Então, se fosse de 1 até 0, você estaria aqui e você teria que rebater para a origem. Só que como os valores são negativos, rebate em relação ao eixo Y, rebate em relação ao eixo X, ou seja, olha para a faixa oposta a 3, que é a faixa 7, e você faz do 1 ao 0, do menos 1 até o 0. Pronto. Agora estamos na faixa 4. Na faixa 4, a gente vai de 0 até 1. Então, a gente começa no 0, que é esse ponteado rosa, e termina no vermelho 1. Então, 0 até 1. Observe que a faixa 4 começa desse ponteado rosa e termina nesse segmento, né, no semi-eixo vermelho aqui. Então, vai do 0 até 1. Agora a faixa 5, nós vamos do 1 até o 0. Ou seja, começa do vermelho e termina no rosa, do 1 até 0. A faixa 6 vai de 0 a menos 1. Se fosse de 0 até 1, na faixa 6 seria começando do rosa, terminando do vermelho, que bateria aqui. Só que como é negativo, reflete, reflete. Então bate em cima. Agora na faixa 7, nós vamos do menos 1 até 0. Então aqui na faixa 7, reflete, reflete, de menos 1 até 0. Por último, a faixa 8, que vai de 0 até 1. Lembrando que começa do rosa e termina no vermelho. De 0 até 1, voilá. Aí o resto, como a função ela é periódica, não tem jeito. E aí a gente sinaliza qual foi a nossa orientação, né? Como eu acabei perdendo a orientação, poderá ficar confuso. Como usei as faixas e estava explicando, era para no início ter sinalizado com a orientação, né? Como é que eu estava fazendo. Aí é só apagar esses ponteados rosa, essa questão da faixa. Isso que está em branco é a nossa curva polar. Vale uma curiosidade que o nome dessa curva polar é rosácea de 4 pétalas. Então, é o seguinte. Basicamente, você vai dividir nos casos. Então, se ao invés de ser R igual a cosseno de 2θ, fosse igual a R igual a cosseno de 3θ, era só você colocar 3θ igual a π sobre 2. Nesse caso, o θ daria π sobre 6. Você fatia vamos dizer assim, os dois π radianos em pedaços de π sobre 3 e π sobre 3 e você faz exatamente o mesmo movimento. Então, assim, espero que tenha ficado claro como é que foi a construção desse desenho. Se curtiu, peço que curta o vídeo. Vai ser de grande valia divulgar o nosso conteúdo de cálculo 2 para o máximo de número de pessoas, não só o curso de cálculo 2, mas qualquer curso que tem aqui no canal de matemática, a priori no ensino superior. Inclusive, se você quiser mais desses cursos, sugiro que se inscreva no canal, dê sugestões e até a próxima aula.